Vamos lá, pessoal, aula de histologia vegetal. Então, histologia, a gente tem os tecidos que são os tecidos meristemáticos e os tecidos que são permanentes. Tá aqui em vermelho o tecido meristemático, ou meristema, né, que tem a ver com o crescimento do vegetal, crescimento de base. São células que formam esse tecido, que a gente costuma dizer que são células totipotentes, quer dizer, que tem o poder de gerar outros tecidos, inclusive, tá? Já os próximos são tecidos permanentes, que uma vez sendo eles só podem formar esse mesmo tipo de tecido. Então, parênquimas, colênquimas e esclerênquimas são tecidos de preenchimento, sustentação e reserva de produtos dentro desse vegetal. O floema e xilema, que é um tecido de condução de seiva, e epiderme e periderme, ou epiderme suber, são tecidos de revestimento. Os meristemas, então, a gente costuma dizer que são tecidos vivos. O que é isso? Tecido vivo e tecido morto. Tecido vivo é porque ele está em constante crescimento, né? Ele tem mais facilidade de renovação, tá? E ele é mais flexível. O tecido morto é um tecido mais enrijecido, mais duro. Então, é um tecido presente nessas plantas na sua forma de multiplicação. Então, a gente costuma dizer que ele é um tecido totipotente ou pluripotente, que ele tem uma capacidade de diferenciação. É tipo uma célula-tronco, tá? Esse tecido ele tem células indiferenciadas, então ele pode se tornar qualquer tipo de célula no vegetal, tá? Tem uma parede celular delgada, um núcleo volumoso e muita capacidade de se multiplicar. Isso é a característica tradicional e básica de um tecido meristema. Então, ao contrário dos animais, né, a produção dos órgãos vegetativos e reprodutores é contínua ao longo da vida das plantas e ela vem desses meristemas, tá? Então, várias partes do vegetal podem vir desses meristemas, que se encontram lá na ponta das raízes, lá na ponta dos galhos das folhas, né, dos caules. Então, a gente diz que são nas pontas, nas gemas laterais, nas gemas apicais. Então, a gente tem tipos diferentes de meristemas. O meristema apical, que promove o crescimento vertical. Quando a gente fala apical, significa ápice. Ápice é o topo, tá? Então, ele se origina do embrião da planta e esse tipo de meristema, ele origina os meristemas primários. O que é isso? Que promove o crescimento da planta na forma vertical, de baixo para cima, né? Então, a gente tem a protoderme, que origina epiderme e periderme, o procâmbio, que origina o xilema e o floema, e o meristema fundamental, que origina parênquima, colênquima e esclerênquima, tá? A gente tem aí na imagem, vocês conseguem ver exatamente a posição desses. O meristema primário, né, o apical, que é esse que a gente está falando, ele fica sempre nas pontas extremas desse vegetal, né? Então, por isso, na gema apical, que é lá no ápice, lá na ponta do vegetal, nas gemas laterais, onde formam os brotos laterais, né, os ramos laterais, e lá na gema apical da raiz, tá? Por isso que o crescimento, ele tem a ver com crescimento vertical, tá? Já o meristema secundário é aquele que tem a ver, inclusive, com crescimento lateral, tá? A gente percebe ele principalmente nas gimnospermas e nas angiospermas, né, nos vegetais superiores. Então, a gente consegue ver o crescimento em espessura, horizontal, em largura, né? A gente consegue ver principalmente ali no tronco, tá? Ele é dividido em duas partes principais, o felogênio e o câmbio, tá? Então, o felogênio a gente está vendo aqui numa região específica, né, em que ele ajuda no crescimento lateral desse vegetal, e o câmbio aqui um pouquinho mais externo, tá? Mas ambos relacionados com um crescimento lateral, né, em espessura desse vegetal. Então, a gente tem mais ou menos essa distribuição aqui, tá? Meristemas apicais, em que a gente tem 3 partes específicas, cada um formando partes de tecidos verdadeiros já e prontos desses vegetais, tá? Tem uma série de detalhes aqui, tá? Algumas coisas a gente nem precisa exatamente saber, essa coisa de xilema primário, secundário, floema primário, secundário, não é exatamente necessário.
Bom, já os tecidos permanentes, né, são aqueles que não se modificam, que não têm essa capacidade de gerar outros, como os tecidos meristemáticos, né? Então, a gente está falando aqui dos parênquimas, que é um tecido vivo também, surge lá do meristema fundamental e tem a função de preencher espaços vazios dentro das células, reservar substâncias, favorecer o processo de fotossíntese. Ele é encontrado em todos os órgãos da planta, né? Quando a gente fala isso, são partes específicas do vegetal. Existe o parênquima de preenchimento, que é esse, né, que preenche espaços, né? Então, ele é um tecido que está ali ajudando no preenchimento de espaços na célula que estão vazios, tá? Então, ele fica muito ali na medula e no córtex. Medula é sempre a parte interna e o córtex é a parte mais externa. O parênquima clorofiliano é onde a gente consegue perceber grande quantidade de cloroplastos e automaticamente de clorofila, que é o pigmento que vai auxiliar no processo de fotossíntese, tá? Então, ela fica lá naquele mesófilo foliar. O que é isso? É no meio. Mesófilo vem de meio. Fica lá no meio da folha, tá? No meio da folha. Então, a gente tem os parênquimas ali presentes, tá vendo? Isso é um corte transversal. A gente consegue ver aqui, nesse mesófilo, tudo verdinho aqui são os cloroplastos, tá? Então, parênquima clorofiliano, pelo próprio nome, você vai lembrar que tem clorofila e então, com isso, cloroplasto. E os parênquimas de reserva, se é de reserva, é porque ele guarda alguma coisa, né? Então, a gente tem os parênquimas amilíferos, que reservam amido, né? Batata, por exemplo, é um tipo. Os parênquimas aquíferos, que reservam água. Então, nos cactos, por exemplo, a gente tem uma grande quantidade desses parênquimas. E aeríferos, que reservam ar, né? Por exemplo, nos agapés, que ficam por sobre as águas. Então, a gente consegue ver isso em imagens de microscopia, tá? Quando a gente faz um corte histológico desses produtos. Já o colênquima, né? Que aí já é um outro tipo de tecido, originado pelo meristema fundamental, tá? Ele promove resistência e flexibilidade dos órgãos da planta. Então, o colênquima é vivo porque ele tem flexibilidade, tá? Então, ele tem células com uma parede celular bastante espessada, né? Então, mais grossa, e fica abaixo da epiderme, tá? Então, eu falei que ele é um tecido mais flexível, tá vendo? Por isso que essa imagem aqui, você consegue ver essa planta com uma certa mobilidade, né? Um movimento, tá? E o esclerênquima é considerado um tecido morto. Por quê? Porque ele é uma célula morta? Não. É porque ele está impregnado com algum tipo de substância. E nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, a lignina, que é um produto que faz ele ser mais duro, mais enrijecido, tá? Tanto o colênquima quanto o esclerênquima são tecidos de sustentação e proteção. Ele faz o tecido ficar rígido, né? E segurando, né? Dando sustentação para o vegetal, tá? Então, ele promove uma impermeabilização e rigidez no tecido, tá? Quando você tem muita impregnação de lignina, isso causa a morte da célula, que não quer dizer que a célula está morta no sentido de que não está ativa, né? Ela só está enrijecida, tá? A gente encontra o esclerênquima em caules, em folhas, em frutos e em sementes, tá? Que tipos de células que a gente tem aí nesse tecido? As fibras esclerênquimáticas, que dá essa sustentação, né, esquelética, assim. E aí a gente consegue ver isso em algumas plantas com mais frequência, tá? Por exemplo, alguns tapetes são confeccionados com partes com fibras de esclerênquima, tá? Fibras de linho que são utilizadas em roupas, sisal, que é aquele produto duro em que a gente faz, por exemplo, aqueles arranhadores de gato, sabe? Arranhador para o gato ficar enfiando a unha, né? Aquilo é sisal. Aquilo é feito também com essas fibras esclerênquimáticas, tá? Vassouras de piaçava, a piaçava das vassouras de piaçava, as rafes. E a gente tem outras células também, um pouco menos importantes, vou passar um pouco rápido, né? Esclereídes, então, são células menos significativas, tá? Mas também é um esclerênquima e está ali para sustentar o vegetal, tá? Outro tipo de tecido, que já é um tecido de revestimento, né?
revestimento, proteção. Isso lembra muito o nosso tecido, né, epitelial, que é de epiderme também, de proteção à nossa pele, por exemplo. Então, ele se origina da protoderme, tem função de revestir os órgãos, né, raiz, caule, folhas, frutos. Geralmente é formado por uma única camada de célula, né, que é essa epiderme aí que na foto, na imagem, vocês conseguem ver que essa camada superior, né, num corte de uma folha, né, num corte transversal de uma folha, né. A gente vê aí uma cutícula, que é a parte impermeável, mais externa, os estômatos, que são regiões em que se faz trocas gasosas, os tricomas, que retém água e protege esse vegetal, os hidatódios, que fazem a gutação. A gutação é como se fosse um suor. Sabe quando você olha a folha assim, você vê um monte de gotícula, né? Isso se chama gutação. E glândulas, que ajudam na atração aí para insetos polinizadores. Então, isso aqui nada mais é que uma repetição lá um pouco daquele outro slide. Então, essa cutícula sempre é um produto mais externo, né? Ele tem como se fosse uma camada de cera que protege. Pensa na nossa cutícula, né? Cutícula de unha, por exemplo. Também é uma proteção, tá? Os estômatos são células importantes, né? Que fazem esse processo de trocas gasosas. Esse é o formato de um estômato, tá? Ele promove essa abertura aqui no meio. Conforme mais ele está aberto, mais ele promove troca gasosa do vegetal, oxigênio, gás carbônico, e também promove a transpiração da folha. Quanto mais aberto, mais a planta transpira, quer dizer, perde água. A gente também tem outros tipos de células ali, que eu também não vou ficar entrando em muitos detalhes, não tem necessidade, é só para vocês verem que existem algumas variações, né, nas epidermes, né? Então, que é na parte externa mesmo desse vegetal, com esses pelos, por exemplo, epidérmicos, né, que tem esses formatos diferentes, tá? Os hidatódios também, que eliminam esse excesso de água, e os tricomas, tá? Isso são fotos muito aproximadas, né? Aqui esses tricomas, essas glândulas, né, que são os tricomas, também dá para ver só se a gente aproxima muito. Normalmente a gente não consegue ver a olho nu com tanta facilidade. E existe epiderme na raiz também, né? Não é só nas folhas, por exemplo, tá? A epiderme da raiz, ela tá lá também aumentando a superfície de contato com o ambiente, com o solo, para facilitar a absorção de água e sais minerais. E ela possui os pelos absorventes, esses pelos que vão favorecer essa absorção. E a gente tem a periderme também, que a gente também chama de suber, tá? Também encontrado principalmente nessas plantas superiores, e que a gente também tem um tecido aí de proteção e revestimento. Também temos alguns exemplos, né, como as lenticelas. Esses detalhamentos assim, não são muito cobrados, né? Vocês precisam saber basicamente os tecidos principais, né? Epiderme, suber, colênquima, esclerênquima. Muito difícil que é alguma coisa mais detalhada. Ritidoma também é uma outra característica de um tecido de revestimento. E a gente tem essa diferenciação nas camadas do vegetal, né? Se a gente pegar aqui um caule, né? Esse caule a gente consegue ver várias partes dele, tá? Então a gente tem o cerne, que é o centro dele, e a gente tem várias partes, tá? Mais importantes aqui, por exemplo, o floema e o suber, por exemplo. Tá vendo que o suber é um tecido bem externo, por isso que ele é um tecido de revestimento, né, de proteção. O floema é um tecido de condução de seiva, então ele está mais no meio, se a gente desmembrasse isso em camadas. O floema ou líber já é um tecido de condução, né, condução de seiva, tá? Então ele é responsável pela condução da seiva elaborada, que é a matéria orgânica, então, por exemplo, glicose, produzida pelas folhas. Então, o floema, ou líber, né, ou a gente chama de tecido liberiano, ele conduz seiva elaborada, que são os compostos orgânicos, da folha até o restante do vegetal, tá? Existem vários tipos de células nesse meio, né? Então, células crivadas, né, em que você vai ver como se fosse um tubo, né, de passagem
dessa seiva, né? Principalmente você vê em gimnospermas e pteridófitos, e os tubos crivados que você vê mais em plantas que são as angiospermas. De qualquer maneira, são elementos que estão relacionados à passagem da seiva elaborada. Não precisa exatamente saber a função de cada elemento desse, tá? E o xilema, que é um outro tecido de condução muito importante, que aí já é um tecido morto, porque também ele é muito impregnado de lignina, e ele é chamado de lenho, o floema de líbero e o xilema de lenho, tá? E também ele tem a função de conduzir seiva, só que agora é seiva bruta. Essa seiva bruta, ela é composta por água e sais minerais, e ele transporta da raiz até as folhas, tá? Então, se a gente parar para pensar, ele está transmitindo um produto, água e sais minerais, contra a ação da gravidade, né? Isso traz uma certa dificuldade para o vegetal, tá? Esse vegetal precisa ter algumas estratégias para conseguir ter essa possibilidade de transportar um produto contra a ação de uma gravidade, tá? Então, xilema e floema são vasos condutores, lembrando que briófitas não têm esses vasos, só a partir de pteridófitas, tá? Então, tá vendo aqui é um sistema para vocês entenderem, né? Então, aqui a gente tem a seiva elaborada descendo, tá vendo? Vindo aqui do vegetal, e a seiva bruta subindo, tá? Então, a seiva bruta é transporte de água e sais minerais da raiz até as folhas, né? E a seiva elaborada, que é passada das folhas até o resto do vegetal e até chegar de volta na raiz.